Bom, pessoal, visto então a parte 1 do sistema digestório, onde nós vimos lá o trato gastrointestinal, que é a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, reto e ânus, nós vamos ver agora o sistema digestório parte 2. Então, o sistema digestório parte 2, nós vamos ver então as glândulas anexas a este sistema. O que seriam as glândulas anexas ao sistema digestório? São aquelas glândulas que vão auxiliar na digestão dos alimentos, principalmente quando a gente come alguma coisa gordurosa. Então, essas glândulas, elas vão fazer a emulsificação da gordura, vão destruir a gordura em partículas menores para facilitar então a digestão. E fazendo parte, gente, destas glândulas anexas, nós temos aqui as glândulas salivares, que estão aqui na cavidade bucal, que é onde ocorre a primeira fase da digestão dos alimentos. Nós temos o fígado, aqui está o fígado, no hipocôndrio direito e epigástrico. Então o fígado ele produz a bile. E nós temos aqui o pâncreas. Então o pâncreas ele fica localizado aqui no abdômen, atrás do estômago. Então no hipocôndrio esquerdo e epigástrico. Então nós temos glândulas salivares, fígado e pâncreas. Vamos iniciar então pelo fígado, que nós já comentamos alguma coisa sobre essas glândulas salivares lá na parte 1. Mas no final a gente vai falar alguma coisa sobre elas ainda. Então o fígado, gente, ele é considerado a maior glândula do nosso organismo. Além de produzir a bile, ele produz outros elementos importantes também, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então o fígado ele está localizado aqui no hipocôndrio direito e epigástrico. Então a sua maior parte está no hipocôndrio direito. É a glândula que produz a bile. Então nós vemos que o fígado ele está localizado no lado direito da cavidade abdominal, logo abaixo, olha aqui, do músculo diafragma. O peso do fígado é em torno de 1,4 kg no adulto. Ele produz aqui a bile, que vai transformar as moléculas de gordura em partes menores, denominadas de micelas. Essa bile é produzida diariamente em torno de 800 a 1000 ml, então 1 litro praticamente. Ele produz também um anticoagulante, a heparina, proteínas plasmáticas, que é a protrombina, o fibrinogênio e a albumina, que vão destruir substâncias tóxicas, como por exemplo a amônia. Mas aqui no sistema digestório, o que nós temos que nos preocupar é apenas com a bile. Então, ele é uma glândula anexa ao sistema digestório porque ele produz a bile, que vai emulsificar as gorduras, transformando-as em partículas menores chamadas de micelas. Então nós temos aqui o fígado. Veja aqui que ele tem aqui um lobo direito, aqui um lobo esquerdo. Tem lá atrás o lobo caudado e o quadrado. Veja aqui o músculo diafragma. Aqui é o ligamento falciforme, que vamos falar daqui a pouquinho dele. E aqui o ligamento redondo, que é um resquício do cordão umbilical. E aqui na parte inferior do fígado, nós temos a vesícula biliar, que é uma bolsinha que
vai armazenar a bile produzida no fígado. Então nós vamos estudar aqui a vesícula quando a gente for ver a via extrahepática, que é a via que conduz a bile do fígado para o exterior. Veja aqui nesta criança que o fígado ele é bem grande. Então é uma glândula muito grande. Tanto é que é considerada a maior glândula do nosso organismo. Então nós temos aqui o ligamento falciforme, que é esse ligamento aqui, que vai separar o lobo hepático direito do lobo hepático esquerdo. É uma projeção do peritônio parietal, que divide o fígado em dois lobos. O hepático direito, que é o maior, e o lobo hepático esquerdo. Veja aqui, então, o ligamento falciforme, aqui é o músculo diafragma, e aqui o ligamento redondo. A face inferior do fígado, que é esta aqui, apresenta superiormente o lobo caudado e inferiormente o lobo quadrado. Veja que o lobo quadrado ele está junto aqui à vesícula biliar. Essa figura ilustra de uma forma bem bonita o fígado. Veja aqui o músculo diafragma, o ligamento falciforme, o ligamento redondo, aqui embaixo a vesícula biliar, o músculo diafragma, ele vai então separar a região abdominal inferior da região torácica, a parte superior, que é onde estão os pulmões, o coração. Então veja aqui, o que vem a ser, gente, o que nós chamamos de via extrahepática. Extrahepática, fora do fígado. Então é uma via formada por condutos que transportam a bile do interior do fígado para o meio externo. Então a bile ela sai do fígado e chega até a vesícula, onde ela é armazenada. Quando o organismo necessita da bile, e esta bile é lançada num canal chamado canal cístico, e deste canal vai para um canal chamado colédoco, e esse canal chega até o duodeno. Então nós temos aqui o fígado, os dois ductos hepáticos primários, que vão formar juntos aqui o ducto hepático. Então a bile vem do fígado através dos ductos hepáticos primários e depois ducto hepático. Essa bile vem aqui para a vesícula biliar através deste ducto, que é o ducto cístico. Quando o organismo necessita de bile, essa vesícula sofre contrações e a bile é lançada aqui através do ducto cístico para o ducto colédoco. O ducto colédoco ele vai chegar aqui dentro do duodeno, tem uma ampola aqui que vai comunicar esse ducto com o meio interno aqui do duodeno. E a bile é lançada dentro do duodeno junto com um ducto pancreático, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então tem o ducto colédoco e o ducto pancreático. Veja aqui a bile, a vesícula biliar. Veja aqui o ducto cístico. Olha aqui os ductos primários. Aqui o colédoco e aqui o duodeno. Antes de nós falarmos do pâncreas, é necessário que a gente cite apenas com o intuito de um conhecimento geral, com o intuito assim de ilustrar um pouco mais a aula, e dizer o seguinte, gente:
É muito comum na vesícula haver formações de pedras, que são os cálculos da vesícula. E essas pedras causam muita dor. E a pessoa tem que remover então a vesícula. Essa remoção se denomina colicistectomia. Então, o que vem a ser a colicistectomia? A colicistectomia é a remoção total da vesícula biliar. Então, o profissional, o médico, ele pinça aqui esse ducto cístico, pinça aqui um pouquinho mais adiante, então ele pinça aqui e corta esse ducto aqui e dá um nó nessa região. Aí ele vai fazer então o descolamento da vesícula biliar. Então esse descolamento, esta remoção total da vesícula, que é a ablasão é quando a gente remove totalmente um órgão sem seccioná-lo em partes. Então essa cirurgia então é a colicistectomia. Muito bem. Então aí o que vai acontecer? Removeu-se a vesícula biliar. E qual é a função dela? A função da vesícula é de ser o reservatório da bile. Aí vem a pergunta: mas, professor, a bile ela vai continuar sendo fabricada no interior do fígado. Aí ela vem, passa pelos ductos hepáticos primários e vem para o ducto hepático. E depois, não tendo vesícula biliar, para onde que vai então essa bile? Bom, pessoal, é muito simples. Quando se remove a vesícula, vai sobrar aqui o ducto hepático e o colédoco. Então, quando o indivíduo tem a vesícula biliar, ele tem o ducto hepático e o colédoco, correto? Quando se remove a vesícula, esse ducto hepático e este aqui, que é o ducto colédoco, passa a ser um único ducto, chamado hepatocolédoco. E aonde a bile vai ficar armazenada? Ela vai ficar armazenada dentro deste ducto aqui, do ducto hepatocolédoco. Então, pessoal, isto é um caso de médico que mexe com a parte gástrica, o gastroenterologista. Mas o nosso profissional, a nossa profissão de dentista, nós temos que conhecer alguma coisa além da odontologia. Então, por que a gente estuda o sistema digestório? Para ver a deglutição, que é importante na nossa área, para estudar lá a saliva, que faz parte da odontologia, as glândulas salivares, e depois o restante como um conhecimento geral. Amanhã poderá um paciente sentar na cadeira lá de vocês, na cadeira do consultório, e perguntar assim: doutora, doutor, eu vou fazer uma cirurgia, eu estou com pedra na vesícula, eu vou remover a vesícula. E aí? Eu ouvi falar que a vesícula é uma bolsinha que é um reservatório ali de bile. E aí, como é que faz? Para onde que vai essa bile? Aí você vai explicar para o paciente.
Vocês poderão pegar até um atlas, um livro, e mostrar, olha, a bile, ela é produzida aqui no fígado, é lançada nesses canais, que vem para cá na vesícula, o senhor vai remover, vai ser removida a sua vesícula. Então, veja bem, quando cortar aqui e tirar toda essa vesícula, a bile vai ficar armazenada no ducto hepatocolédoco. Gente, vocês tiraram a dúvida de um paciente. E isto é comum, o paciente perguntar coisas para a gente no consultório, coisas que não é da nossa alçada, inclusive, não é da nossa área. Mas a gente tem que ter um certo conhecimento. E isso vai enobrecer mais a nossa área. O paciente, ele vai respeitar mais o profissional. Ele vai falar, puxa vida, aquele dentista me tirou uma dúvida de uma área que nem era dele. Então, gente, está aí a importância da gente ter assim esses conhecimentos. Uma outra glândula, então, anexa ao sistema digestório, é o pâncreas, que é essa glândula alongada aqui. Veja que o pâncreas tem aqui uma cabeça, um corpo e uma cauda. A cabeça, ela abraça aqui o duodeno, a primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno, tem a forma de um C, e a sua cauda, ela vai chegar até próximo aqui do baço. Por que nós estamos enxergando aqui o pâncreas? Porque o pâncreas, ele está atrás do estômago. Então foi removido aqui o estômago para que a gente pudesse então enxergar, visualizar então o pâncreas. Se o pâncreas está atrás do estômago, e nós já vimos que o estômago está localizado no hipocôndrio esquerdo e epigástrico, a posição, a localização aqui do pâncreas é a mesma. Então o pâncreas está localizado na região abdominal, logo atrás do estômago, no hipocôndrio esquerdo e epigástrico. Então está aqui. Olha aqui a nossa cruz, olha aqui o traço vertical, indicando se é direito ou esquerdo, o hipocôndrio, e horizontal, dizendo se é superior ou inferior. Então, o pâncreas, ele está localizado mais, a sua maior parte, no hipocôndrio esquerdo e epigástrico. É um órgão alongado. Olha aí, um órgão alongado. É uma glândula, gente, chamada glândula anficrina. Anfi2. Então ela produz dois tipos de substâncias. Uma que é lançada diretamente no sangue, que são os hormônios, no caso a insulina e o glucagon, e uma outra que é lançada no meio externo, que é o suco pancreático, que vai cair lá no duodeno, junto com o ducto colédoco, né, que conduz a bile. Então, tanto a bile como o suco pancreático se misturam ali naquela região. Então, nós temos aqui o pâncreas, mostrando a sua cabeça, o corpo e aqui a cauda. Está aqui o pâncreas, novamente. Olha aqui, o pâncreas. Então, vejam que o pâncreas tem um comprimento de 12 centímetros, se divide em cabeça, que é a porção mais dilatada, que se encaixa lá no duodeno, um corpo e, por último, aqui a sua cauda, que se afila, se dirigindo aqui para o baço. Ele produz o suco pancreático, que age na digestão dos alimentos, a insulina, que queima o açúcar, e o glucagon, que é o antagonista da insulina, que aumenta então os níveis plasmáticos de glicose. Vejam aqui nesta figura que a cabeça do pâncreas, ela está junto aqui
a curvatura do duodeno. E a sua cauda do pâncreas termina aqui na região do baço. Veja aqui o ducto pancreático principal, levando o suco pancreático para o interior do duodeno. Tem aqui a papila duodenal, ducto colédoco. Então, o ducto colédoco também vai terminar aqui na papila duodenal, junto com o ducto pancreático. O ducto colédoco lançando aqui a bile e o pancreático lançando aqui o suco pancreático. Então, nós temos aqui, na ampola duodenal maior, uma válvula esfíncter que se abre e se fecha, chamada esfíncter de Oddi. Veja aqui a vesícula, olha aqui o ducto cístico, ducto colédoco. Aqui são os ductos hepáticos primários e aqui o principal. Veja aqui o ducto pancreático principal e os dois se juntando aqui e penetrando na ampola duodenal maior para lançar aqui no interior do duodeno quando o organismo necessita de bile e suco pancreático. Vimos o fígado, vimos o pâncreas. Agora é as glândulas salivares. As glândulas salivares, elas agem na primeira fase da digestão dos alimentos. Porque quando o alimento é feita a sua ingestão, então ele é colocado dentro da boca, a saliva já se mistura àquele alimento. Então a saliva vai ter uma função física que é de umedecer o alimento para que ele possa ser deglutido. Ninguém consegue deglutir um alimento seco. E ao mesmo tempo ela tem uma função química, que é a primeira fase da digestão, através das suas enzimas, da ptialina, da amilase e maltase. Vocês vão ver que as glândulas salivares, nós temos dois tipos de glândulas salivares. Nós temos as maiores e as menores. Então nós temos aqui parótida, submandibular e sublingual, que são as glândulas maiores, são pares. E nós temos as menores. Então nós temos aqui as glândulas palatinas, localizadas no palato. Temos aqui as glândulas bucais na bochecha, as labiais nos lábios, na pontinha da língua a glândula de Num. Vejam que essas glândulas menores, elas levam a sua denominação dependendo do local onde elas se encontram. Se está no palato, palatinas. Se está aqui na bochecha, bucal. Se está aqui nos lábios, glândulas labiais. Só aqui na ponta da língua, que é glândula de Num. E essa glândula de Num, ela é considerada uma glândula menor, porque ela é bem pequenininha. É de 1 a 2 glândulas de Num, que fica aqui nessa região. Agora, as glândulas menores, elas são pequenas esferas, dezenas de esferas que se encontram disseminadas nas suas devidas regiões. Já as glândulas maiores são órgãos pares. Então nós temos aqui a parótida, a submandibular e a sublingual. Nós vamos ter um assunto no segundo semestre onde nós só vamos falar das glândulas salivares maiores e menores, só sobre glândulas. Aí nós vamos falar com mais pormenores, mais a fundo, porque é um assunto direcionado à nossa profissão de cirurgião dentista. Então ela envolve anatomia da cabeça e pescoço.